Olá! E aí, pessoal, beleza? Cara, hoje eu queria trazer um assunto pra vocês que é liderança, velho. Como a característica de um líder pode fazer coisas grandiosas. Pode fazer com que as pessoas trabalhem juntas. Eu tava lendo um livro, e eu já vou contar um pouco da história pra vocês, do que aconteceu no livro. Mas ele falava algumas características de liderança. A liderança, o líder, qual a capacidade dele, cara? A capacidade dele primeiro é construir pontes entre pessoas do mesmo grupo, no sentido de que, independente de nossas divergências, nós vamos trabalhar junto, vamos unir forças, e ele constrói pontes entre esse grupo e o sonho, a utopia de conseguir fazer aquele trabalho, determinada coisa, tá? Aquele objetivo que eles precisam atingir. Ele consegue fazer com que as pessoas acreditem que isso é possível. E não só que é possível, mas que elas se unam. Então, ele precisa ter essa capacidade de fazer com que pessoas que pensem diferentes estabeleçam um diálogo e trabalhem juntas. Isso é fundamental para um líder e para que aquele projeto tenha um sucesso. De quem que eu quero falar? Eu quero falar de uma situação que aconteceu, que foi com o Richard Feynman. Físico, ele trabalhou no prêmio. Ele ganhou um prêmio Nobel, né? Na física quântica, acho que é eletrodinâmica quântica, alguma coisa assim. E ele estava trabalhando no projeto Manhattan. Para quem não sabe, o projeto Manhattan foi o projeto que desenvolveu as primeiras bombas atômicas aí do planeta, aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Bom, no primeiro momento ele foi trabalhar porque existia um propósito, e o propósito era derrotar o nazismo. Feynman, ele era chefe de uma equipe enorme de engenheiros, de jovens engenheiros que estavam trabalhando no projeto de calcular a quantidade de energia que seria liberada pela bomba, para que pudesse ser feito o teste e também pudesse ter sido lançada. Que era uma bomba extremamente grande e não se tinha noção da quantidade de energia que ia ser liberada. Porém, para fazer os cálculos, exigia um trabalho enorme, com alguns computadores bem rudimentares da época, tal, que tinha erros, enfim. E esses engenheiros começaram a trabalhar, e o general, na época, chegou no Feynman e falou assim: olha, eu preciso para esses cálculos pro mês que vem. E qual que era a parada? A parada era o seguinte: apesar desses engenheiros estar trabalhando no projeto Manhattan, quem sabia do que se tratava era apenas os físicos de mais altas patentes e o comando militar. Então todo mundo que trabalhava ali, a grande maioria que trabalhava no projeto Manhattan, não sabia de nada, não sabia para que estava trabalhando, não sabia o que ia ser construído, sabia que era secreto. E aí eles começaram a aumentar a carga horária, a hora extra, pagar mais para esses engenheiros. Só que o Feynman, observando, falou: cara, nós não vamos conseguir entregar. Por quê? Independente se os caras estavam ganhando mais, existia ainda picuinhas entre eles. E, eles trabalhavam ali como se fosse um trampo burocrático, cara. Precisamos calcular isso pra quê? Eles não sabem pra quê. Não sabia nem o que estava fazendo. Eles iam me entregar esse relatório, esse cálculo e tal. E aí Feynman tem uma ideia, ele falou assim: cara, eles precisam saber qual é o propósito. E ele chega no general e fala: olha, eu preciso contar pra eles. E não podia contar pra ninguém. O general pensa no tempo e fala: não podemos. Ele falou assim: se não for contado pra eles, eles não vão entregar. Nós não vamos conseguir entregar a tempo pra fazer o teste. E aí o general pensa bem, Feynman fala o porquê que ele deveria contar, e aí o general concorda, falando: tudo bem, pode contar. E por que o Feynman queria contar? Porque na hora que o Feynman chega e conta pra eles, ele fala assim: olha, nós estamos fazendo história. Nós estamos na busca de mudar o rumo da história. Qual? Não deixar que o nazismo vença. Então, Feynman cria um discurso no sentido de fazer com que aquele trabalho ele passe a ser algo muito maior do que as picuinhas que eles tinham entre eles. E mais, que aquelas pessoas, eles iriam ficar para a história.
E Feynman demonstra o seguinte: cara, nós vamos conseguir. Bom, isso ele contou pros caras uma quinta, alguma coisa assim. Na sexta ele vai embora e volta na segunda-feira, porque a esposa dele naquele momento tinha falecido. Quando ele chega no laboratório, esses engenheiros já tinham criado uma outra maneira de calcular, cujo o tempo tinha reduzido muito. Ou seja, eles passaram muito tempo pensando. Ele motivou a equipe. Ele fez a equipe trabalhar junta. Então, não era a grana que motivou a equipe. Era o papel deles. Era o propósito deles. Então, o líder, ele tem essa capacidade, cara, de trazer qual é o seu propósito no seu trampo. O que a gente está fazendo de maior? Independente se você não pensa igual, A e B não pensa igual, a gente vai trabalhar junto. E eu, como líder, tenho que ouvir A e tenho que ouvir B, mesmo que as ideias sejam divergentes. Existe sim uma maneira de fazer com que essas pessoas trabalhem juntas. E quanto não for assim, esse país, ou qualquer outro país, que esse país é um grupo de pessoas por um mesmo propósito, só que enquanto esse grupo tiver dividido, quando não houver uma pessoa que esteja no poder e consiga fazer com que pessoas A conversem com pessoas B, e não só converse, não só ouçam, mas trabalhem juntas, não vai dar certo. Beleza? Então fica esse pensamento. Líder, construindo pontes, não muros.